Bom, boa noite. Hoje daremos início, mais uma aula de bioquímica. Hoje a gente vai falar sobre o metabolismo e regulação metabólica dos lipídios. Relembrando, a gente já viu, a introdução, o que é lipídios, qual que é a função, Então, assim, só dando uma relembrada mesmo. Os lipídios de armazenamento, eles são considerados neutros, eles são formados pelos triglicerídeos, tá? Então, na estrutura molecular, na fórmula estrutural, a gente tem, ésteres, tá? Por quê? A gente tem aqui o glicerol. Esse glicerol tem um grupo funcional álcool e é ligado, a 3 grupamentos de ácido graxo, que nada mais é, do que no final da extremidade a gente tem um ácido, ácido graxo carboxílico. Então, ácido carboxílico com álcool forma, éster, tá? Os lipídios de membrana, que são considerados polares, a gente é classificado em fosfolipídios, glicolipídios e lipídio éter de arqueia, tá? Então, os fosfolipídios são classificados em glicerofosfolipídios e esfingolipídios. Os glicolipídios são formados por esfingolipídios e os galactolipídios, sulfolipídios, e os lipídios éter de arqueias. O glicerofosfolipídios é formado na estrutura pelo glicerol e 2 grupamentos de ácido graxo, sendo que o terceiro, onde que ficaria o ácido graxo, é formado pelo fosfato e um grupo álcool, tá? Então, assim, vai diferenciar, a estrutura mesmo, as ligações presentes nessa estrutura, tá? Então, para entender, as arqueias são arqueobactérias, tá? São organismos procariontes e diferenciam-se das bactérias principalmente pelo fato de suas paredes celulares não apresentarem peptidoglicanas, tá? Então, quando a gente tem esses lipídios de éter, a estrutura é formada por um glicerol, 2 grupamentos de difitanil, um fosfato. Esse difitanil é ligado a outro glicerol, que é ligado ao fosfato e ao glicerol. E essas ligações vermelhas aqui é éter. Então, iniciando, o conteúdo de metabolismo lipídio e vias de regulação. Os ácidos graxos, podem ter na sua fórmula saturação ou insaturação. Então, o saturado significa que eu tenho apenas ligações simples. O insaturado, eu tenho na estrutura uma ligação dupla. Posso ter uma ou mais ligações duplas, tornando assim aquele ácido graxo insaturado. Os ácidos graxos, gente, são ácidos carboxílicos de cadeia aberta e longa, com 10 a 24 átomos de carbono. Podem ser saturados porque possuem apenas ligações simples, origem animal e o ponto de fusão é elevado. E sólidos à temperatura ambiente. Exemplo que a gente pode citar no nosso dia a dia: manteiga, banha, sebo. Os insaturados possuem ligação dupla, origem vegetal, tem baixo ponto de fusão. São líquidos à temperatura ambiente. Um exemplo que a gente pode falar: óleo de soja, de milho, de girassol. Quando a gente tem, uma insaturação na cadeia de hidrocarbonetos, na cadeia, onde tem carbono e hidrogênio, a gente tem uma insaturação, significa que a gente tem uma ligação dupla, E essa ligação dupla, ela pode ter uma configuração cis, que significa o quê? Que aqueles mesmos ligantes, olha, eles estão do mesmo lado. Se fosse trans, esse hidrogênio estaria ligado em lados opostos. Então, como está no mesmo lado, é considerado configuração cis, que é, que é um ácido graxo, bom.
Então, a gente sabe, né, a gente já viu que as proteínas, elas, né, são quebradas em aminoácidos. Esses aminoácidos, né, a gente vai ter os restos catoácidos, que desses restos pode formar o ácido pirúvico e liberando para o meio, né, amônio, tá? E os polissacarídeos liberam os monossacarídeos, que formam o ácido pirúvico, o acetilcoenzima A, e inicia, então, o nosso ciclo de Krebs, tá? Agora, os lipídios, né, eles liberam para o meio, né, na hora que eu quebro esse éster, eu vou liberar ácido graxo e glicerol, que é a glicerina, tá? Então, a partir desse momento, através de várias reações, eu consigo, né, formar o acetilcoenzima A e participar também, né, do ciclo de Krebs lá da respiração celular. Os ácidos graxos são oxidados primeiramente pela sua conversão em acetilcoenzima A, um composto rico em energia, assim como o acetilcoenzima A. A membrana interna da mitocôndria, ela é impermeável ao ácido-CoA, mas tais ácidos podem ser introduzidos na organela se ligados à carnitina. Desta maneira, o grupo acila dos ácidos graxos vai atingir o interior da mitocôndria e é oxidado. Como que ocorre, então, né, essa entrada de ácido graxo na mitocôndria pelo transportador acilcarnidina, carnidina? Então, a gente tem aqui, né, uma representação, uma ilustração, onde que a gente tem a organela citoplasmática mitocôndria, tá? Aqui a gente tem o citosol, tá? Que é o líquido, né, presente no nosso citoplasma, né? E a gente tem aqui a membrana mitocondrial externa, representando ela, e a membrana mitocondrial interna. E aqui o espaço, né, intermembrana, entre essas membranas externa e interna. Aqui, né, a gente tem a representação da matriz, tá? E como que ocorre, né, essa passagem, tanto de entrada como saída, através do composto chamado, né, narnitina, tá? Então, a gente tem esse coenzima SH, através dele, né, reage e forma, né, a carnitina, e essa carnitina a gente tem a entrada dela, ela que consegue, né, ultrapassar essa membrana mitocondrial interna. E internamente na matriz, a gente tem, né, a carnitina, ela vai atuar como transportador, tá? E formando assim a carnitina aciltransferase 2. E liberando para o meio, né, a CoA-SH e esse composto, né, que a gente está vendo aqui. Uma vez na matriz mitocondrial, a acil-CoA é oxidada, formando acetilcoenzima A, por uma via denominada, né, beta-oxidação, ou ciclo, né, de Line, com produção de FADH2 e NADH. O que são, né, Simone? NADH e FADH2. São formas reduzidas do FAD e do NAD. Então, assim, só mesmo, né, para relembrar, o que são, né, essas duas formas reduzidas? O NAD+, e o FAD+, são agentes oxidantes que participam da respiração celular, recebendo hidrogênios, se tornando, né, em NADH e FADH2. O NAD, ou também chamado, né, nicotinamida adenosina dinucleotídeo, é um composto de uma adenosina ligada por 2 fosfatos a uma outra ribose, ligada a uma nicotinamida, vitamina B3. Então, a gente tem aqui, né, só para vocês conseguirem diferenciar o que é NAD+, e NADH. Então, tem a mesma estrutura. O que vai diferenciar vai ser essa parte aqui, ó.
tá? Então, tá dando para perceber que aqui, né, o nitrogênio, ele vai ter carga positiva, tá? Aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação, uma insaturação. Essa insaturação, né, ela é rompida e por eu, né, romper essa ligação pi aqui, eu tenho, né, para o carbono ele ficar estável, o carbono faz 4 ligações, então aqui eu tenho que ligar, né, ao hidrogênio. Então, ligando ao hidrogênio, eu passo de NAD+, para NADH, tá? Então, aqui vai acontecer essa diferença aqui nessa parte da estrutura. E o que é, então, FAD? É a flavina adenosina dinucleotídeo. Também apresenta uma adenosina ligada por 2 fosfatos, a uma riboflavina, que é a nossa vitamina B2. Nosso próximo, né, contexto que a gente vai falar. Então, aqui a gente tem a riboflavina, temos, né, a flavina mononucleotídeo e a flavina adenina dinucleotídeo, tá? Tendo esse composto, né, toda essa fórmula estrutural. O acetilcoenzima A, gente, ele provém da mitocôndria e é formado a partir de piruvato, que a gente origina da glicose, né, a quebra dos carboidratos. Posso originar ela também a partir, né, do ácidos graxos, ou seja, né, das gorduras, e alguns aminoácidos, tá, que vem, né, da quebra das proteínas. O acetilcoenzima A, ele não sai da mitocôndria diretamente. Os átomos de carbonos do acetilcoenzima A são transportados para o citosol sob a forma de citrato. Então, aqui a gente tem uma ilustração, né, do acetilcoenzima A, tá? Então, ele não sai diretamente da mitocôndria. Para ele, né, conseguir, né, ser transportado, ele vai se transformar em citrato, tá? E esse citrato, né, ele vai iniciar, né, o processo aqui do ciclo de Krebs, tá? Então, a partir desse momento aqui do citrato, que eu consigo, né, sair da mitocôndria e ir para o meu citosol. A síntese de ácidos graxos, gente, ele ocorre, né, no fígado e em menor parte no tecido adiposo, a partir de carboidratos e do excedente de proteínas da dieta. Em processo reverso, a beta-oxidação, a síntese consiste em uma condensação de unidades de 2 carbonos. A primeira, proveniente do acetilcoenzima A, formada na mitocôndria e transportada para o citosol. E todas as seguintes de malonil-CoA, formada pela carboxilação de acetilcoenzima A. Então, a gente tem aqui, né? Então, a gente tem aqui uma representação da... O que ocorre, né? O acetilcoenzima A, ele vai passar por várias reações sucessivas, tá? Essas reações sucessivas, elas ocorrem, né, graças à ação de enzimas, e essas reações vão acontecendo até eu partir do acetilcoenzima A, que é meu ponto, né, inicial, até chegar no palmitato, tá? Então, esse metabolismo, dos lipídios, ocorre, né, através de várias reações sucessivas, tá? Que eu tenho entrada do NADPH, tá? Tenho entrada também do NAD e também, gente, tem as saídas também de alguns compostos, tá? Então, assim, são várias reações que vão ocorrendo até eu chegar, né, no palmitato. O que é isso? O primeiro intermediário da via é o malonil-CoA, sintetizado a partir do acetilcoenzima e gás carbono com gasto de
ATP, que é o trifosfato, né, de adenosina. O responsável é um complexo enzimático, acetil-CoA carboxilase. A síntese propriamente dita ocorrerá em ciclos, a semelhança, né, da beta-oxidação. Todos eles ocorrem, entretanto, no mesmo complexo enzimático, ácido graxo sintase, que produz ácidos graxos até o tamanho de 16 carbonos. O produto final é sempre o palmitato, então. Então, a partir desse palmitato, né, a gente tem, para o primeiro ciclo, 2 sítios do complexo devem ser ocupados ativando-os. O primeiro, com a ligação de um grupo acetil, a partir do acetilcoenzima a coenzima A é liberada, e o outro com a ligação de um grupo malonil a partir do malonil-CoA, previamente formado. Então, as etapas, né? Quais são as etapas que ocorrem, então, né, nesse metabolismo? Primeiro, a condensação dos 2 grupos ligados com a saída de dióxido de carbono. O uso do malonil é uma forma de tornar a reação favorável, mas, na verdade, apenas o grupo acetil é incorporado. A segunda etapa ocorre redução da carbonila, a terceira, desidratação, e a quarta, redução da insaturação. Para cada novo ciclo, todos os grupos acetil incorporados serão doados por moléculas de malonil. Para a produção do palmitato, então, ocorre 7 ciclos, pois o primeiro já adiciona 4 carbonos. Então, o balanço geral, né, se a gente for resumir todo aquele ciclo, vai ocorrer a produção de 7 malonil-CoA através da reação, né, resumida. Se a gente fosse, né, olhar a reação global, seria, né, 7 moléculas de acetil-CoA reagindo com 7 moléculas de dióxido de carbono, mais 7 moléculas de ATP, que é o nosso trifosfato de adenosina, formando assim como produto 7 malonil-CoA, liberando para o meio 7 ADP e 7, né, grupamento fosfato. O ciclo, então, a gente tem uma molécula de acetilcoenzima A reagindo com 7 malonil-CoA, mais 14 NADPH e 14 íons H+, liberando para o meio o palmitato, mais 7 moléculas de dióxido de carbono, 8 moléculas de CoA e 14 NADP+, e liberando para o meio 6 moléculas de água. Então, o palmitato, ele não é, entretanto, o único ácido graxo sintetizado pelos animais, mas, através desse ácido, né, ele é o precursor de todos os outros. Então, através dele, né, que a gente consegue, né, sintetizar alguns. Então, após sua síntese, ocorre, né, sistemas de alongamento presentes no retículo endoplasmático liso, e mitocôndria pode atuar também. Então, através de várias reações, através do palmitato, eu consigo, então, formar outros, né, ácidos graxos, sintetizar. Então, resumidamente, aquele ciclo, a gente tem do citrato, tá? Eu tenho a formação do acetil-CoA, do malonil-CoA, até chegar no palmitoil-CoA. Agora, do citrato também, eu posso formar o acetil-CoA através da carboxilase, tá? E aqui eu tenho uma beta-oxidação. E o glucagon, né, juntamente com a adrenalina, forma o acetilcoenzima. Então, a gente tem essas vias. O que está de vermelho é a regulação negativa, e o que está de verde, né, é uma regulação positiva. No caso aqui, quando a gente tem a entrada da insulina, eu tenho, né, de acetilcoenzima A, essa molécula ela vai ser transformada, né, em piruvato, através da enzima, né, piruvato dexidrogenase. Então, essa enzima ela vai atuar para transformar
essa molécula em piruvato. Então, aqui, partindo, né, do palmitar, a gente tem várias outras vias que ocorrem, né, internamente para a formação, para sintetizar outros ácidos graxos. Então, assim, o nosso corpo, ele, né, sempre está acontecendo diversas reações. Então, essas biomoléculas que a gente estudou até agora são extremamente importantes. Por quê? O nosso corpo, né, ele sempre está trabalhando. E quando a gente fala trabalhando, ele sempre está fazendo reações, pegando reagentes e transformando em produtos. Então, internamente, ocorre uma série de reações. Cada uma, ela ocorre, né, com quantidade suficiente, ocorre, né, ou seja, estequiometricamente. Então, por isso que é extremamente importante a gente ter, né, uma dieta balanceada, para não faltar, né, composto para as nossas reações dos nossos metabolismos. Então, se a gente for parar para pensar lá, do palmitato, então, ele é o precursor de vários outros ácidos graxos. Então, por exemplo, se ele ocorre alongamento, ele vai formar o estearato. Se ele ocorre, né, desaturação, vai formar o oleate. E assim, do olease, ele vai ocorrer uma outra desaturação, que ocorre apenas em plantas, né, formando o linoleato. Se continuar ocorrendo a desaturação, ele pode seguir dois caminhos, tá? Formando o alfa-linolelato ou, né, o linolenato, e assim outros ácidos graxos poliinsaturados. Mas a partir daqui é só mesmo se for, né, vegetal, tá? Por quê, gente? A gente não consegue, nós seres humanos, né, não conseguimos produzir ácidos graxos, né, insaturados. Só as plantas que conseguem, né, produzir ácidos graxos insaturados. A gente não, só mesmo, né, saturados. Mas o que significa, né, esses números? 16,0 significa o quê? O palmitato, ele tem 16 carbonos na sua estrutura, tá? 16 carbonos. E esses dois pontos aqui, ó, significa o quê? Que ele vai ter 0 insaturações na sua estrutura. O estearato, ele tem 18 carbonos na sua estrutura e vai ter 0 insaturações. A partir do oleate, ele já vai ter, né, uma insaturação. Então, a partir daqui, né, a gente sabe, né, que só as plantas que vão conseguir produzir essas insaturações. Então, do estearato aqui, a gente consegue, né, ácidos graxos saturados de cadeia mais longa. Então, até aqui a gente tem, né, o nosso metabolismo. A partir do estearato e do oleato adiante, já ocorre nas plantas. Então, aqui, ó, duas conversões para a nomenclatura de ácidos graxos. Primeiro, a nomenclatura padrão, ela designa, né, o número 1 para o carbono mais próximo da carboxila, tá? Então, a gente vai começar a fazer, né, essa contagem de carbonos na cadeia principal a partir da extremidade onde está ligado C-O-OH. E a letra, né, alfa para o carbono ligado a ele. Cada segmento linear em zigue-zague representa uma ligação simples entre carbonos adjacentes. As posições de quaisquer ligações duplas são indicadas pelo delta, seguido de um número sobrescrito que indica o carbono de número mais baixo na ligação dupla. B. Para ácidos graxos poliinsaturados, uma convenção alternativa numera os carbonos na direção oposta, designando o número 1 ao carbono da metila na outra extremidade da cadeia. Este carbono também é designado, né, de ômega, uma letra grega, né, a última letra do alfabeto grego. As posições das ligações duplas são indicadas em relação ao carbono ômega. Então, a gente tem aqui um exemplo. Então, toda vez, né, que a gente vê
Esse 18, né, para 1, significa, né, que eu tenho, começo a contar aqui, ó, da extremidade e vou contando quantos carbonos tem a cadeia principal. Então, significa o quê? Que eu tenho 18 carbonos, tenho uma insaturação, tá? Esse delta 9 aqui significa, né, que essa insaturação, ela está, né, no carbono 9, então é chamado, né, para nomenclatura, ácido cis 9 octadecenoico. Ou, outro exemplo aqui, porque eu tenho várias insaturações, e aqui eu tenho na cadeia principal 20 carbonos e 5 insaturações. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 insaturações. Esse delta está representando onde que está essas insaturações. As insaturações estão presentes no carbono 5, no carbono 8, no carbono 11, no carbono 14 e no carbono 17, tá? Então, é só mesmo, né, quando vocês forem ler algum artigo, algum livro, ver essa nomenclatura. Ó, ocorre também, por exemplo, se você vai e bebe etanol, por exemplo, né, você bebe álcool, o que acontece? Após a ingestão moderada e episódica, o álcool, né, desidrogenase, converte o etanol a acetaldeído, que por sua vez é convertido a acetato, originando assim acetilcoenzima A, desde que você toma, né, de uma quantidade assim razoável, moderada. E no consumo crônico e excessivo, o citocromo, né, P450, converte o etanol a acetaldeído com consumo de NADPH e O2. Então, por isso, né, que vai ser prejudicial se você consumir etanol de forma exagerada. O colesterol, ele pode ser obtido também via alimentação ou pela síntese endógena, de novo, realizada no fígado e no intestino delgado. A acetilcoenzima A é a precursora de todos os 27 átomos de carbono constituintes do colesterol. E o agente redutor é o NADPH, mesmo redutor da síntese de ácidos graxos. O colesterol, a gente sabe que, né, que é um lipídio, ele é o precursor de sais biliares, hormônios, esteroides e da vitamina D. Os sais biliares são secretados da vesícula biliar para o intestino delgado, mais especificamente do duodeno, atuando na emulsificação e solubilização de lipídios e vitaminas lipossolúveis. Então, se a gente for pegar, né, a síntese do colesterol, ele vai partir lá do acetilcoenzima A, passar por várias reações sucessivas, tá? Até chegar na fórmula, né, do colesterol. Essas reações ocorrem, né, graças a enzimas, tá? Essas enzimas são de extrema importância para essa reação ocorrer de forma mais rápida, de acelerar essa reação. E para eu formar, né, o colesterol, ele passa, né, por várias etapas, mas o composto principal, né, que é onde que vai partir a reação, o reagente principal, né, é o acetil-CoA. Os principais hormônios esteroides são os corticosteroides, produzidos no córtex das glândulas suprarrenais, e os hormônios sexuais, produzidos nas gônadas, ovários e testículos. Então, por isso que o colesterol, né, até uma certa quantidade, ele é bom. Os corticosteroides, eles participam da regulação do metabolismo de proteínas, carboidratos e eletrólitos, enquanto os hormônios sexuais, testosterona
estrógeno e progesterona controlam a diferenciação dos órgãos sexuais e as características sexuais secundárias. Então, por isso, né, que o colesterol, ele tem uma parte dele que é boa. Então, vou pedir para vocês assistir essa simulação, que ela é muito boa, ela dá para entender completamente o que ocorre, né? Toda essa parte que a gente vem falando é uma forma animada de você conseguir verificar como que ocorre, né? A saída desses compostos lá da mitocôndria, a formação, a entrada no citoplasma, né? Toda aquela parte que a gente viu até hoje. Então, esse vídeo, eu gostei bastante dele, aí quando vocês tiverem um tempinho, vale a pena assistir. Então, essa parte de metabolismo e regulação, a gente... Então, agora eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui, ó, a gente vai agora corrigir esses exercícios da parte de lipídios e depois a gente vai passar para o nosso último conteúdo, que vai ser as vitaminas. Aí a gente conclui, né, toda a nossa ementa. Então, aqui, ó. Lipídios são compostos orgânicos que apresentam estrutura bastante variada e diversas funções biológicas, atuando como reserva de energia, isolante térmico e componentes de membranas, além de possuírem funções de vitamina e hormônio. Tá? Então, assinale a alternativa que contém informações corretas a respeito dos lipídios. Então, se você vai marcar a alternativa correta. Letra A. São formados por ligações peptídicas de ácidos graxos com álcool? Falso. Um ácido graxo com álcool forma um éster, né? Então, são reações de esterificação. Então, não é ligações peptídicas. Ligações peptídicas ocorrem, né, em aminoácidos ligados para formar proteínas. Então, a letra A está errada. A B. São compostos energéticos mais consumidos pelas células? Falso. Os compostos mais energéticos consumidos pela célula é a glicose, que vem lá dos carboidratos. Então, essa alternativa é falsa. A C. São compostos insolúveis em água, mas solúveis em líquidos orgânicos. Verdadeiro. Por que verdadeiro? Se a gente for olhar a estrutura dos lipídios, gente, eu tenho uma grande cadeia apolar e apenas, né, uma parte dela que vai ser polar. Então, não vai interagir com a água. Então, vai ser insolúvel em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Então, a letra C é a correta. Por que que a letra D está errada? Vamos ver. Estão sob a forma de fosfolipídios somente no interior da célula, nunca na estrutura da membrana plasmática. Falso. A membrana plasmática contém fosfolipídios. Então, é falso. São mais abundantes na composição química vegetal. Falsa, né? A gente sabe que tem tanto nos vegetais quanto, né, nos humanos também. E também nos animais. Então, essa aí estaria falsa. Então, a alternativa correta, então, é a letra C. A2. Lipídios são compostos orgânicos com papel estrutural e energético, participando da formação da estrutura da membrana plasmática e consumido nas reações de oxidação do metabolismo celular para liberação de energia, fornecendo o dobro da quantidade de calorias.
quando comparados a carboidratos. Assinale a alternativa que contém o grupo de lipídios mais predominantemente encontrado na dieta, né, humana. Então, essa daqui, quando a gente, né, alimenta, o lipídio, né, que mais está presente na nossa, né, alimentação é os triglicerídeos. Então, resposta, né, a letra B, tá? Triglicerídeos. O colesterol é um lipídio com função estrutural, importante para as membranas celulares animais, atuando na sua fluidez. No organismo humano, é armazenado intracelularmente e transportado por lipoproteínas plasmáticas ligado a ácidos graxos insaturados, formando éster de colesterol. Analise as afirmações a seguir a respeito do colesterol. É um álcool de cadeia fechada e estrutura complexa. Verdadeira. Não participa da composição dos triglicerídeos. Verdadeiro. Faz parte do grupo de lipídios conhecido como esteroides. Verdadeiro. É encontrada nos hormônios sexuais. Verdadeiro. Acumula-se na parede dos vasos sanguíneos, provocando arteriosclerose. Falsa, tá? Porque não é arteriosclerose, é arteriosclerose, é outro nome, não é arteriosclerose. Então, a alternativa correta aqui seria a letra D. Agora, já que hoje a gente iniciou, né, o nosso conteúdo de metabolismo lipídio e vias de regulação, antes da gente partir para vitaminas, a gente vai também corrigir esses exercícios. Então, aqui, ó. Os triacilgliceróis são lipídios mais abundantes na dieta humana e constituem a forma de armazenamento de todo o excesso de nutrientes ingerido sob a forma de carboidratos, proteínas ou mesmo lipídios, podendo ser armazenado nas células adiposas sob a forma anidra, praticamente sem água, ocupando a maior parte do volume celular. A degradação dos trigliceróis constitui na remoção de um ácido graxo, do triglicerol, seguida da sua completa hidrólise a... Então, assim, quando eu degrado, né, os triglicerídeos, o que eu libero para o meio, né? Glicerol e ácido graxo. Então, a alternativa correta, né, seria a letra B. Glicerol e ácidos graxos. O etanol é um composto orgânico obtido através da fermentação de açúcares, da hidratação do etileno ou da redução do acetaldeído, sendo encontrado em bebidas como cerveja, vinho e aguardente, podendo causar efeitos agudos e crônicos a diversos sistemas do organismo. No fígado, através da ação da enzima álcool-desidrogenase, o etanol é oxidado a acetaldeído. Então, a letra D. Acetaldeído. E a 2. O colesterol pode ser obtido via alimentação ou através de síntese endógena, de novo, realizada no fígado e no intestino delgado. A via de novo consiste de uma síntese redutiva, ocorrendo com grande consumo de energia. Além de constituir um componente da estrutura das membranas, o colesterol é precursor de sais biliares, hormônios esteroides e de vitamina D. Quais são os principais hormônios esteroides sintetizados a partir do colesterol? Então, os principais hormônios, né, chamados esteroides, sintetizados a partir do colesterol, é o corticosteroides e os hormônios sexuais. Então,
A gente tem aqui a alternativa correta, a letra C. É os corticosteroides e hormônios sexuais. Então, a partir do colesterol, a gente consegue, né, sintetizar esses dois hormônios, chamados esteroides. Tá? Então, a 3, letra C.